Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vou fazer a apresentação do Tech Challenge, aqui onde a missão é realizar um fine tuning de um modelo fundacional, utilizando um conjunto de dados que tem artigos científicos disponibilizados no GitHub. Para fazer esse desafio, foi utilizado o ambiente do Google Colab. Então, todos os códigos são utilizados dentro aqui desse ambiente e utilizam do Google Drive para montar a sua hierarquia de pastas. Tá? Então, na etapa número 1, é onde a gente faz a montagem do Drive. A etapa número 2 é onde a gente faz a configuração do projeto, então onde a gente importa todas as bibliotecas que vão ser usadas durante o projeto, a gente seta também o modelo que vai ser carregado, o modelo base que vai ser carregado, e disponibiliza aqui todo esse resultado aqui para a gente ter certeza de que o projeto está configurado corretamente. A partir daí, a gente já parte para o carregamento e preparação do dataset que vai ser utilizado para o treinamento. No exercício foi utilizado o dataset do S2Orc, que está dentro desse GitHub aqui. É interessante falar um pouco disso porque atualmente o S2Orc tem uma API pública, porém essa API pública ela exige uma chave a ser solicitada com o nome de domínio de uma instituição. Então, eu não consegui fazer a captura dessa chave pública e foi utilizado aqui direto os exemplos do dataset que estão nas pastas metadata e PDF parses, tá? Os exemplos eles estão listados em pastas separadas, tá? Então isso é importante de dizer porque na pasta metadata a gente contém 1000 registros e na pasta PDF parses a gente contém 203 registros. Então quando a gente faz o merge, né, o join das duas tabelas aqui de dados, a gente contém apenas 203 artigos, tá? Então, a etapa 4 é onde a gente faz a análise exploratória desses dados que a gente capturou ali dos exemplos do GitHub, né, dos artigos que a gente pegou, sendo que a gente tem esse total de 203 artigos, porém, artigos com resumo a gente tem 156, artigos com, com resumo PDF a gente tem 78 e artigos com corpo do texto a gente tem apenas 92. Ou seja, desses 203, boa parte desses artigos não tem os dados completos, tá? Aqui também tem uma distribuição dos anos que esses artigos foram lançados, né? A gente consegue ver uma distribuição aí por período também, tá? Na etapa 5 é onde a gente faz a limpeza e a preparação desses dados. Então, a gente limpa caracteres inválidos, caracteres vazios, nulos, né? E coisas que não vão ser relevantes para o nosso treinamento. Né? Então, a gente prepara esse dataset. Depois da limpeza, a gente tem 164 artigos prontos para serem preparados ali para o fine tuning. Tá? Na etapa 6, a gente de fato prepara os dados ali no modelo de entrada e saída, que é como o modelo vai reconhecer e vai conseguir ser treinado a partir desse modelo de entrada e saída de pergunta e resposta. Né? Então aqui a gente preparou 4 perguntas template que a gente vai fazer para todos os artigos e vai dar, claro, que as respostas condizentes com o resumo, com o corpo do texto e com o título do artigo que foi capturado aqui do Git corretamente. Então a gente prepara todos esses exemplos para que o modelo entenda esse dataset, né, nesse modelo de pergunta e resposta, tá? Então aqui a gente já tem a quantidade de artigos originais, perguntas por artigo e total de exemplos que a gente vai conseguir utilizar para treinar o nosso modelo. Na etapa 6.1, a gente pega todo esse dataset aqui preparado com perguntas e respostas e faz a tokenização dele. Então, a tokenização ela serve para que o modelo entenda e compreenda, né, o formato de linguagem para o modelo compreender esse formato de perguntas e respostas, tá? E aqui a gente também tem algumas métricas de contagem de tokens e que a gente tem, que a gente vai colocar ali para o modelo aprender, né? Que nada mais é do que esses dados aqui de entrada e saída. Então aqui a gente já separa na tokenização os dados que vão ser utilizados para treino e os dados que são utilizados para validação do modelo, para averiguar se o modelo está respondendo corretamente depois do treinamento, tá? Na etapa 6.2 a gente carrega o modelo Flan T5 do Google, que é o modelo fundacional base que a gente vai utilizar para treinar, tá? E
aqui a gente já começa o teste inicial do modelo base. O teste do modelo base é ele antes de ser treinado, para que assim a gente consiga comparar as respostas antes e depois. Então aqui a gente faz perguntas sobre 3 dos artigos e a gente consegue ver que a resposta do modelo ela está bem distante da resposta esperada com base no artigo, tá? A partir da etapa 7.1, a gente faz a configuração do fine tuning, onde a gente seta os hiperparâmetros que vão ser utilizados para o treinamento, que são o número de épocas, o learning rate e o batch size, que vão ser utilizados para esse treinamento, tá? Isso vai definir como que o modelo vai aprender e qual o esforço que ele vai fazer para realizar esse aprendizado. Aqui, como a gente está no ambiente do Google Colab, eu estou utilizando o Google Colab Pro, então eu tenho uma GPU para fazer esse treinamento de uma maneira mais rápida, né? E aqui eu faço a configuração dessas métricas, desses hiperparâmetros, e no modelo 7.2, aqui na etapa 7.2, é onde eu faço de fato o treinamento do modelo. Né? Então aqui a gente inicia o fine tuning e vai passando por todas as épocas e validando, né, o loss em cada uma dessas partes, tá? É interessante de ver essas métricas de loss aqui que a gente tem durante o treinamento, que assim a gente consegue confirmar que o modelo realmente está aprendendo, né, com os dados que estão sendo imputados de treinamento à medida que as épocas passam aqui. Então aqui a gente já tem o treinamento finalizado. Esse treinamento aqui, do jeito que está configurado, está levando cerca de 12 minutos na GPU, tá? E tem esses valores aqui de loss média de treino e loss média de validação. Na etapa 7.3, a gente salva esse modelo no nosso Google Drive, então ele vem como modelo tunado, que é o modelo já realizado o treinamento. E na etapa 8 é onde a gente faz a avaliação desse modelo treinado, comparando ele com o modelo base, tá? Então, aqui a gente consegue ver alguns exemplos das métricas de RUGE para cada um dos modelos. Então, antes a gente tem um valor menor, depois a gente tem um valor maior de acerto que mostra uma melhoria ali depois do treinamento de 178%, de 231% e de 189% para cada um dos casos, tá? Que foram medidos. Então, aqui tem algumas perguntas para a gente ver isso mais fisicamente aqui falando, né? Então, a gente tem uma pergunta do artigo tal, a resposta esperada, que é de fato o artigo, a resposta antes do fine tuning e a resposta depois do fine tuning, e aí a gente mede essa acurácia do modelo em acertar o que realmente está escrito nos resumos. É claro que a acurácia dele vai melhorar de acordo com a quantidade de datasets que a gente sobe para fazer o treinamento, com a qualidade desses datasets e com a quantidade de épocas em que esse dataset, né, em que o modelo treinou com esse dataset. Quanto mais a gente aumenta esses valores, melhor fica o modelo e melhor ficam as respostas dadas por ele. A gente colocou as métricas de treinamento desse jeito porque a gente já considerou que as respostas do modelo treinado já estavam sendo satisfatórias o suficiente para diferenciar ele do modelo padrão, tá? Na etapa 9 é onde a gente abre aqui para o usuário poder fazer qualquer tipo de pergunta para o nosso modelo com base nos artigos e a gente consegue visualizar o modelo respondendo depois de treinado corretamente aqui, tá? Então basta fazer a seleção de um dos artigos disponíveis, fazer sua pergunta em inglês aqui, porque os artigos também estão em inglês, e aqui a gente já tem a resposta do modelo que condiz exatamente com o que está no artigo em si, nos dados originais, e não uma resposta genérica como o modelo padrão faria. E isso conclui aqui o objetivo do Tech Challenge.